Olá, meninas do Clube de Leitura. Sejam todas muito bem-vindas em mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo aqui a partir do livro de Êxodo, capítulo 8. Vamos dar continuação aqui nas pragas. Vamos iniciar a segunda praga, né? Praga de rãs. Glória a Deus. Que mais esta leitura, o Espírito Santo possa nos dar o entendimento da palavra. Que o Espírito Santo possa abrir, assim, sabe, o leque da sabedoria na mente de cada uma de nós. E quando a gente começar a ler, o Espírito Santo, ele traz uma revelação individual para cada um, tá? Às vezes eu leio uma frase e, para mim, fez sentido em uma área. Mas o Espírito Santo, para você, vai testificar outra coisa. Por isso que é maravilhoso o poder do Espírito Santo, porque ele vem de acordo com o que nós precisamos, né, ouvir, de acordo com aquilo que nós estamos precisando ser moldada e moldadas por ele. Por isso que sem o Espírito Santo fica impossível a compreensão da palavra de Deus. Amém? Então, se você ainda não chamou, chame ele aí agora. Fala, vem, pode vir, Espírito Santo, eis-me aqui, né? Trabalhando na minha mente, tá certo? Então, vamos dar início à nossa leitura em nome de Jesus. Êxodo capítulo 8, a segunda praga, rãs. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pois teus conselheiros e o teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti e a tuas casas, e a teus conselheiros e a teus povos. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. Verso 13. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés:
Diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos, porque toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens, nos animais, todo o pó da terra do Egito, transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhes que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxame de moscas para atacar você, os seus conselheiros e o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor. Para que você saiba, verso 22. Mas tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Só um minutinho, meninas. Verso 24. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. E em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto. Ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. O faraó pedindo oração, tá parecendo aqueles ímpios, né? Que você prega, 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 eles nunca querem. Mas daqui a pouco, você ora por mim, então, ora por mim. Oh, glória. Verso 29. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó.
teus conselheiros, o teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros, o seu povo, não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9. A quinta praga. A quinta praga, a morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum trabalho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Verso 8. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinzas de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra. Sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Verso 10 do capítulo 9. Eles tirarão cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granízio, verso 13. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste
em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não estiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos, os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Verso 24. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em, em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Verso 25. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos. Tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisa mais ficar aqui. Moisés respondeu assim. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra permanece ao Senhor. Verso 30. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Verso 31. O linho, a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração. Ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Eita glória! Seja bem-vinda, Dani. Bom dia. A Ediva Bom estava dia. tentando entrar, ela não conseguiu. Ela estava tentando entrar, eu admiti ela, mas ela não chegou aqui ainda, né? Amém. Glória a Deus. Cadê? Louvado seja Deus. Cadê você? Vamos ouvir a Tônia lendo. Consegue ler, Tônia, pra gente? Agora é o capítulo 10. Cadê você? Quero te ver, mulher.
Ver tá meio difícil. Capítulo 10. Oitava praga, gafanhotos. Diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos a teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havendo de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda a noite, e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apresentou o Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado essa vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença do Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. E não viram
viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais retornarei a ver o teu rosto. Deus anuncia a 10ª praga. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei para Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra e os filhos de Israel. Capítulo 12. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis.
Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. 10ª praga, morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se o Faraó de noite, e ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levantai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas assadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam.
e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel e de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitariam no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não o levareis fora de casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e o observará, e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Glória a Deus, gente. Vocês viram? Obrigado, Tônia. Deus abençoe. Olha esse marco aqui, né? A morte passando, o sangue na porta, né, de cada um, dando livramento de morte, né? Aqui já nos remete, já nos traz uma menção, né, do sangue de Cristo que livra o povo, né? Sangue de Cristo. Mas aqui eles falaram: coloque o sangue na porta, porque a morte vai passar. A porta que não tiver a marca do sangue, a morte vai entrar. Eu tenho certeza que muitos egípcios que acreditavam em Moisés falaram: o quê? Me dá um pouquinho desse sangue aí, eu também quero colocar aqui na minha porta, né? Que eles acreditaram, quem acreditou, quem acreditava ali, que estava mais próximo, com certeza tiveram livramento. Mas Deus, ele já nos mostra o valor precioso do sangue, né? O quanto o sangue tem o poder de dar o livramento, de nos livrar da morte e da condenação. E quando Deus ele decide, ele faz. E o Senhor, a Bíblia fala em todo o tempo aqui, que foi Deus que fechou o coração de Faraó. Que Deus permitiu que Faraó endurecesse o coração. E para que o nome do Senhor fosse glorificado e ele pudesse manifestar a glória e o poder dele. E vocês observaram que o piolho, aqui já é uma brincadeira, mas o piolho é uma praga tão grande, tão grande, tão grande, que nem o inimigo não conseguiu fazer. Porque foi a partir dali, né, que eles já não conseguiam mais imitar, não conseguiam mais fazer aquilo que Deus estava fazendo. E a partir do piolho, e só de falar de piolho, a gente já dá uma coceira assim na cabeça, né? E eu vejo aqui, eu gosto muito dessa passagem que fala da marca do sangue na porta e traz o livramento e proteção, né? E nos traz um memorial do sangue de Jesus também, que nos dá o livramento para que nenhum mal possa nos tocar e nos atingir, por conta da cobertura
do sangue de Jesus nas nossas vidas também temos esse grande livramento. E vocês observam que Deus ele é detalhista, né? Ele é um Deus de detalhe. E ele exige que eles sigam as orientações, sigam as ordens do Senhor, de acordo com. E ele é tão detalhista que ele fala: ó, é desse jeito que você vai fazer, no dia tal, ao dia tal, olha as datas, quem seriam as pessoas, como seria. Então, Deus, ele passava direitinho tudo o que ele queria que o povo fizessem, tá? Porque ele é o Deus desse povo, e como Deus ele estava orientando e guiando o povo dele para sair da terra do Egito, tá? E mesmo assim eles ainda passaram quantos anos no Egito? Quem guardou? Uma de cada vez. 430 anos, né? 430 anos aí, ó. Tá no capítulo 12, no seu verso 40. Grifa Mas aí. aí, quando completou, né, esse período, eles foram tirados, né, com a mão forte e poderosa do Senhor, né? Assim também é na nossa vida, né? O tempo de Deus, ele chega na nossa vida, né? Às vezes nós pensamos que é tarde, mas não é tarde. Ele tem o seu tempo determinado para conosco, né? Para nos agraciar com aquilo que o Senhor ele tem para nós. No tempo certo, ele não tem nada que impede, né? Porque quando ele age, ninguém vai impedir o que ele tem para nossas vidas. Eita, glória. Verdade, verdade, glória a Deus. Ninguém pode impedir. Dani, consegue ler pra gente? Mamãe, seja muito bem-vinda. Oi, a paz, A querida. paz, minha linda. Hoje Vamos consegue? lá. Eu sei que você tá aí É o na. 13, né? Isso mesmo. Obrigada, pode ler pra gente. Pai do Senhor. Amém. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança num determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: Que é isso? Responder-lhes-ás: O Senhor, com a mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso,
Eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acompanharam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quer que eu prossiga? Sim, deixa eu Quase só cangaço. comentar aqui uma coisa. No capítulo 13, o verso 14 fala assim, ó: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa isso? Diga-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da escravidão. Aqui o Senhor já está dando orientação dos pais passarem a história do que aconteceu para os filhos. E depois você vai ver que isso se repete, tá? Porque os pais têm a obrigação de ensinar os filhos. E aqui o próprio Deus está falando, ó, os seus filhos vão ter curiosidade, vão perguntar, vocês vão falar isso, vocês vão contar para eles o que aconteceu. Então, os pais tinham a obrigação de levar para frente a história do povo de Deus, né? Para que não se perdesse a história, para que as gerações novas pudessem conhecer o que Deus fez. Com a mão poderosa nos tirou do Egito, por isso que fazemos isso, por isso que agimos assim. E também, aqui uma coisa que eu queria comentar, é que quando foi para eles saírem da terra do Egito, devido a tudo que estava acontecendo, Deus falou: peça ouro, peça prata, peça roupa, peça tudo para o Egito. Para as pessoas do Egito, os israelitas saíram cheios de ouro, cheios de posse. Eu acredito que as pessoas estavam tão apavoradas que que tudo que os israelitas estavam pedindo, eles estavam dando. Ai, toma, toma, toma ouro, toma prata, toma tudo, vai embora, senão vai morrer todo mundo aqui. E eles saíram cheios de posses, né, da terra do Egito. É verdade. Pronto. Pode continuar, Dani, por favor. 14. Perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acamparei junto ao mar. 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó
rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 26. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia de mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Tá fechado seu microfone, Diana. Oi.
Eu tô falando aqui, pode continuar. Seja bem-vinda, Jo. Pai do Senhor. Gente, maravilhoso! Olha, quando a gente estiver lendo, eu quero que vocês tragam imagem para sua mente, sabe? Cria a cena na sua cabeça. Isso vai facilitar o entendimento. Imagina você, um mar na sua frente, né? E o povo tudo murmurando lá, né? Olha, quem é murmurador, quem tem mentalidade de escravo, de escassez, quando vê qualquer dificuldade, já vai começar a murmurar, porque eles eram viciados nisso, eles viviam na escravidão e presos nessa situação. E aí Moisés falou assim: não, gente, vocês nunca mais vão ver essa situação, né? Deus está por nós, nunca mais você vai ver. E aí Moisés começou a clamar a Deus, porque o povo começou a buzinar na orelha de Moisés. E aí Deus falou para Moisés: por que que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche, né? Marche em direção ao mar, marche aí que Deus vai fazer, toca nas águas, vai lá que vai acontecer o milagre. Ou seja, Deus estava falando para Moisés, você não precisa mais clamar, né? O que você tem nas suas mãos? E ali, Moisés, ele foi direcionado pelo Senhor, e quando ele tocou ali nas águas, a Bíblia fala que o mar se abriu, e foi como se fosse muros de água. Cria esse muro de água aí na sua cabeça. Pensa o mar sendo aberto e um muro de água. O povo passando em terra seca. Gente, isso é milagre, assim, é algo extraordinário. É algo que humanamente falando, é impossível acontecer. Mas aquele povo viu com os próprios olhos isso, o agir de Deus. Entende? E ali os inimigos tentaram também entrar, né? Fizeram, mas aí Deus ele tem as suas formas, né? Olha como Deus é maravilhoso. Eu vou tirar os parafusos das rodas do carro, vai atolar, não vai dar certo, vai se quebrar, e o povo de Deus, ó, andando, e eles com as carruagens e os anjos. Eu queria ver isso no mundo espiritual. Imagina os anjos lá, só desparafusando as rodas, soltando as coisas dos carros deles, para atrapalhar mesmo a caminhada do inimigo, né? E ali eles falaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. E aquele povo entendeu que Deus ele estava ali. E tudo fazia parte do propósito do Senhor. O próprio Deus fechava o coração de Faraó e falava: vai lá, persegue o povo. Então, por isso que a gente tem que andar na gratidão, né? A Bíblia fala em tudo dai graça. Às vezes nós estamos sendo pressionados por todos os lados, né? Às vezes parece que as coisas não estão dando certo. Às vezes é Deus nos moldando, né? Nos treinando, que nem diz lá Romanos 5, que a tribulação ela vem só para nos, nos aperfeiçoar o nosso caráter com Cristo, né? Nosso caráter de Cristo. Então, que a gente possa aprender da forma que Deus ele faz, né? E age, né? Glória a Deus. Pode dar continuidade, por favor. 15. Isso. Obrigada. O cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões o cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da sua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles.
Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo mar, pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. E caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, achou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Já grifa esse verso aqui, ó. Verso 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Oh, glória a Deus! Aleluia! E olha, né, gente, depois de você viver o extraordinário de Deus, de passar no mar, ver o agir de Deus, só podia ter o cântico de Moisés mesmo, né? Só quem canta é quem está muito feliz, né? Após uma grande vitória, uma grande conquista. A gente vê aqui o cântico de Moisés. Imagina eles cantando essa melodia, né? Cantarei ao Senhor. E aí no verso 11, olha, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, Senhor, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Olha, aqui é ele exaltando, salmodiando, sabe, dando toda a honra, toda a glória a Deus. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso.
capítulo 16. Glórias a Deus. Vamos. Obrigado, Dani. Ô, Jô, você pode ler? Capítulo 16. Pode ler pra gente. Capítulo 16. Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um.
E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tem dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Diz também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte da efa. Continua? A jornada pelo deserto de Sim, a falta de água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 17:2. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Este é o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor, né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia,
Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo, e a seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos anciãos de Josué, aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente do céu. Meu Deus do céu, como essa palavra é maravilhosa, né? O povo, como sempre, murmurando. O povo, como sempre, murmurando. E aqui, ó, o que eu acho interessante no verso 5 do 17, que o Senhor respondeu para Moisés, né? Passe à frente do povo, vai para frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Não era todos que Deus falou, não, não vai levar esse povo incrédulo com você, não. Desse povo incrédulo aí, vai você e só algumas das autoridades. E eu acredito que Moisés soube escolher também qual era a autoridade que ele ia levar com ele. Porque só vai ao monte e vai ver o que eu vou fazer ali, alguns. Porque a incredulidade do povo pode atrapalhar. Então, vai na frente do povo, não fica aí ouvindo esse povo murmurando, não. Vai à frente, né? E ali ele se distanciou e se afastou do povo. Espera só um minutinho. E aqui também, ó, no capítulo 16, do seu verso 28, olha o que o Senhor falou para Moisés. Até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Porque o tempo todo o povo agia na desobediência. Deus falou, vai cair maná para um dia, não guarda. O povo guardou. Apodreceu, foi tudo. Todo maná que o povo pegou a mais, que não era para ter pego, apodreceram. E aí, quando era para pegar para 2 dias o maná, Deus falou: amanhã não vai cair o maná. Hoje, que é sexta-feira, você já pega para 2 dias. No dia seguinte, está lá o povo saindo procurando maná. Deus falou: eu já falei que não ia cair, povo, né? Deus é tão, tão, tão maravilhoso que ele é de Deus de detalhes. Nós só precisamos estar atento às orientações, né? Aos detalhes, à orientação do que Deus está nos dando e seguir exatamente isso. E aí, quando Deus viu que o povo estava, né, confuso ali, não estava acreditando e confiando, que eles falaram, rapaz, a gente está aqui nesse deserto, está caindo esse maná, e melhor a gente vai fazer estoque. Vamos fazer estoque. Mas não, Deus estava aqui ensinando o povo a confiar nele e viver na dependência dele para o maná de cada dia. Quantas vezes Deus não faz isso com a gente também? Não é? Ah, não, eu vou confiar porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus falou assim, ah, eu quero que você venha viver na minha dependência. Confie no Senhor, porque o maná do céu vai vir no tempo certo. E você não vai passar fome, não vai passar necessidade, não vai passar sede, porque o mesmo Deus que mandou maná, que mandou carne para o povo lá no meio do, do deserto, né? Ele ainda está conosco, ele está conosco e nos mandando a provisão aí de cada dia. E a vitória dos amalequitas?
Quando Moisés levantava as mãos, eles venciam. Quando Moisés baixava a mão, eles perdiam. Quando Moisés estava com as mãos erguidas, né? Que nós possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa liderança, né? E ser a pessoa que vai ajudar as mãos estarem levantadas ali na nossa liderança, né? Dos pastores, das pessoas que Deus colocar no nosso caminho para que a obra cresça. Que eu não venha ser a que não vai ajudar, né? Mas se eu sei que se eu fizer isso, segurar a mão do meu pastor, segurar, fazer a obra, não só do pastor, tá, gente? Trago o pastor porque é uma figura, né, de liderança dentro de uma igreja. Mas se eu cooperar para a obra, para o crescimento da obra, eu vou estar fazendo a parte do Senhor. Agora, se eu não ajudar, entende? A obra vai, acaba sendo perdida, né? No caso aqui, como Moisés, quando ele estava cansado, né, a mão dele ia abaixando, e eles entenderam, nossa, quando Moisés abaixa a mão, a gente está perdendo. Não, então vamos segurar a mão dele, né? Vamos manter a mão dele levantado. E Deus conta conosco para ser como Arão e Hur na obra do Senhor, ajudando quem Deus colocou à frente, né? Mas não que eu também vi assim, né? Tem gente que tá lá segurando, mas só venceu a guerra porque eu segurei a mão. Não, a gente não vamos entrar por esse mérito, nem por esse caminho, mas que nós possamos fazer parte desse propósito que é muito maior. Amém, meninas? Oh, glória a Deus. Aleluia. E olha, eu lembrei aqui agora que eu não mandei a escalinha do jejum, tá? Mas eu vou mandar, então, olha, hoje é terça, né? Quarta, quinta e sexta. E aí vai ter sábado, domingo e segunda. Então, você vai ter um tempinho ainda aí para jejuar também, tá certo? Vamos tirar nossa fotinho e depois a gente já vai orar e agradecer ao Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Tá certo, Dani. Fique em paz. Pode se mexer um pouquinho, meninas, mas mexe um pouquinho a Bíblia assim, porque eu tô fazendo um videozinho, só pra gente ir. Ok, 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 ok. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou tirar a foto. Aí, deixa eu colocar no nosso grupo. Pronto, glória a Deus. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus pela oportunidade que temos por essa leitura do dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Andréa, pode orar por nós? Para agradecer a Deus por esse dia de hoje? Amém. Abre o seu áudio, abre o seu áudio, abre o seu áudio. Abriu? Abri, pronto. Bem. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande bondade para conosco, por nos proporcionar nesta manhã um estudo tão abençoado da tua palavra. Que esta palavra, Senhor amado, fique guardada na tábua de nossos corações, para não pecarmos contra ti, Senhor, e para que possamos continuar sendo direcionados. Como o Senhor tem falado, Senhor, que possamos ser canal de bênção na vida de outros, Papai querido, segurando em suas mãos, para que as batalhas continuem sendo vencidas através do teu Santo Espírito. Dai-nos um dia abençoado, Papai querido e santo, debaixo da tua potente mão, Papai querido, e que cada lar, Senhor, o Senhor se faça presente, Senhor, que os umbrais, Senhor amado, sejam, Senhor amado, ungidos com teu sangue carmesim, para que nenhum mal nos suceda, nem praga alguma chegue à nossa tenda. Que o Senhor, Papai querido, possa continuar nos guiando, como o Senhor guiou o teu povo, Papai amado, e que nós não venhamos murmurar, sabendo, Papai querido, que em toda provação o Senhor está conosco, Senhor, mas tendo a certeza, Senhor, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim é o que pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus.
E Deus abençoe o dia de vocês essa terça-feira, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de vocês, que vocês sejam Amém. cheios da unção do Espírito Santo, que o Espírito Ô, Santo de Senhor, Deus amém. possa trazer a luz dele, a graça dele e lembranças e memórias de tudo que vocês estão lendo, que vocês possam Amém. receber aqui e transbordar nas pessoas que estão à sua Amém. volta, no cada ambiente que você entrar, que você tenha uma palavra de Deus para levar àqueles que estão necessitados e sedentos à Amém. sua volta, em nome de Amém. Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe. Deus Fica na abençoe. paz. Amém. Amém. Glória a Deus.